Muito bem, amados. Hoje à tarde, eu gostaria de comentar com vocês e conversar, e eu quero tentar fazer um resumo de tudo aquilo que a gente tem falado nos últimos meses e até últimos anos, assim, de maneira bem simples, de maneira bem sucinta, e deixando, assim, uma preparação para a gente trabalhar nos próximos sábados e nas próximas reuniões pequenas no assunto Igreja Simples. O Ademir, ele falou uma coisa, fez um alerta sobre a necessidade da gente trabalhar para sermos uma igreja simples, não para ser uma igreja simples. A igreja simples não é um alvo. A igreja simples é uma forma, é um meio da gente atingir aquilo que Deus quer. Porque a gente pode colocar todo o nosso esforço para ter uma igreja simples e ficar num simplismo que não é o que a gente está pretendendo, nem cremos que é o que Deus deseja. Então, eu gostaria de colocar alguns pontos para a gente pensar. São diversos pontos que eu estou começando a falar aqui em Cascavel, assim como um alerta para dar assim, alguma linha para a gente trabalhar nesses próximos meses. O primeiro ponto que eu quero lembrar os irmãos, já temos falado sobre isso, é a necessidade de nós, como congregação, termos consciência da nossa identidade. Eu não estou falando da identidade da igreja na cidade, eu estou me referindo à identidade da congregação que nós cuidamos, da congregação da qual nós fazemos parte. É muito importante a gente lembrar, ter consciência clara, isso de forma muito forte mesmo, de que nós não somos a igreja da cidade. Isso é muito importante. Compreender isso é vital. Nós somos uma parte da igreja. Se nós começarmos a pensar que nós somos a igreja da cidade, nós vamos começar a trabalhar equivocadamente. Deus, eu já comentei isso com vocês, Deus não dá tudo para uma parte. Deus dá uma parte para uma parte. E nós somos uma parte. Qual é a parte que Deus tem nos dado como congregação? Essa parte Deus nos deu para que a gente possa cooperar com a igreja da cidade. Essa, sim, é a igreja. Essa, sim, é o bolo todo. E Deus nos levantou como congregação para cooperarmos na cidade. Eu creio que, assim como Deus dá um ministério para uma pessoa, Deus também dá um ministério para uma congregação. E quero dizer a vocês o seguinte: se nós, como congregação, não temos consciência da nossa identidade, do nosso papel, a nossa existência, a nossa mera existência é divisão. O existir nosso já é uma divisão. Nós precisamos ter consciência de que Deus nos levantou como congregação para que possamos cooperar com o restante e, como igreja da cidade, a gente operar naquilo que Deus quer. Os ministérios que Deus colocou na cidade têm que cooperar com aqueles ministérios que estão na nossa congregação, na nossa pequena congregação, na nossa ínfima, humilde e simples congregação. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça, correto? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é ligado a esse, é qual é o nosso alvo? O que nós estamos pretendendo alcançar como congregação? Essa parte, ela é um pouco mais fácil da gente entender, porque o nosso alvo é o alvo que Deus quer. É aquilo que Deus quer. Basta a gente descobrir o que Deus quer e caminhar nisso. O que Deus quer? Nós temos que cumprir os sonhos e os projetos de Deus. Vocês sabem que tem por aí
um pensamento que diz que Deus quer cumprir os nossos sonhos. Amados, isso não é verdade. Isso não existe. Nós estamos aqui para cumprir o que Deus sonhou. Nós estamos aqui para cumprir o que Deus planejou. Os nossos sonhos são meros pesadelos e distrações. O que importa não é o que eu sonho. O que importa é o que Deus sonha. E o meu sonho, ele só é bom se estiver junto com o sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus, em primeiro lugar, é que nenhum homem se perca. Nenhum homem se perca, em primeiro lugar. Mas Deus não quer que simplesmente o homem não se perca. Deus quer que todos cheguem a ser discípulos de Cristo, como está em Isaías, capítulo 54, verso 13, que diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. É bem verdade que algumas versões a palavra discípulo é substituída por ensinados, mas o que importa é o que diz o texto original, e ali é discípulos. E tem uma promessa, e a promessa é: e a paz dos teus filhos será abundante. Então, paz abundante é para aquele que é discípulo, assim como conhecer a verdade e a verdade libertar é para aquele que também é discípulo. Então, o sonho de Deus é que todo homem se salve, e não somente se salve e mantenha uma vida mais ou menos santa, mas Deus quer que nós cheguemos à plenitude de um discipulado a Cristo. Terceiro ponto, dentro do segundo ponto, terceiro ponto, Jesus colocou como último tema para nós, Mateus 28, que ele falou: ide e fazei discípulos. Então, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo salvo seja discípulo. E a vontade do Senhor é que todo discípulo faça discípulo. Então, é muito simples, é muito prático, e nós devemos nos apegar a isso com todo o nosso coração. Terceiro ponto agora. Precisamos de uma estrutura simples e funcional que nos ajude a cumprir esse propósito. Se é isso que Deus quer, então a estrutura tem que ser compatível, a estrutura tem que ser de acordo com esse plano. O que eu estou dizendo, amados, é que tudo aquilo na nossa vida como congregação, tudo aquilo que na nossa vida como igreja ou na nossa vida pessoal não coopere para essa verdade, deve ser jogada fora. O que importa, repito, é a vontade de Deus. O que importa é o que Deus quer. O que eu quero, o que eu acho, não serve para nada na obra de Deus, não serve para nada no reino de Deus. E eu chamo a atenção de vocês para um texto que está em Hebreus, no capítulo 11, verso 9. Hebreus, capítulo 11, versículo 9, que diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que é que tem a ver? Eu quero chamar a sua atenção para a frase habitando em tendas. Eu creio, amados, que até as vírgulas na Bíblia são inspiradas. Eu creio na inspiração total e completa da Escritura. E diz que Abraão andou como peregrino, ou seja, ele não tinha nada de seu, ainda que ele pudesse, com o dinheiro que tinha, com a riqueza que tinha, construir um grande palacete, construir alguma coisa muito grande, mas ele não fez isso. E ele não fez isso porque tinha consciência de que era um peregrino. Então, ele habitava em tendas. E eu creio, amados, que nós, como filhos de Abraão, também temos que morar em tendas. Agora, vamos explorar um pouco isso. Quando eu estava conversando com os irmãos sobre esse tema, eu estava lembrando de um período em Campinas que eu ajudava uma congregação nova, uma congregação de ciganos, que mora, o Chico deve conhecer,
o bairro dos Ciganos ali no Taquaral, que é um senhor bairro, né? Esse pessoal mora ali, e casas, cada uma mais luxuosa que a outra. Então, coisa fantástica. Eu fui lá em várias casas, e você entrava na casa assim, era mármore para todo lado, metais para todo lado, mas eles moravam numa tenda no quintal. A casa era só para ostentação. A casa era só para mostrar para os outros que eles eram ricos, porque o negócio deles era em tendas. Eu não estou dizendo aqui que a gente, como congregação, deve construir um templo muito luxuoso e a gente fazer uma barraquinha lá no fundo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, amados, que nós precisamos, no nosso coração, morar em tendas. Tenda fala de 4 coisas principais. A primeira dela, mobilidade. Mobilidade. Se você for se você lembrar da história da nuvem, ou do movimento da nuvem, ali em Números, você vai ver isso muito claro. O texto ali diz que o povo devia andar quando a nuvem andasse, o povo devia parar quando a nuvem parasse. E o escritor Moisés é muito enfático quando ele diz assim: se a nuvem chegar à noite e sair de manhã, tem que sair de manhã. Se a nuvem parar um dia, parar 2 dias, parar um mês, eu só posso andar e parar no movimento da nuvem. O povo de Deus tem que ter capacidade para se mobilizar. O povo de Deus não pode ser estático. O povo de Deus não pode ser preguiçoso. Agora, quem já armou tenda, quem já armou uma barraca, não estou falando de armar barraco, estou falando de armar barraca. Quem já armou uma barraca sabe que não é tão fácil você fincar as estacas, você levantar aquela coluna, puxar as cordas, mas, amados, Deus queria que o povo se movesse. Então, eram cabanas grandes nas quais o povo morava. Então, chegava naquele lugar, a nuvem parava, o povo sentava, armava a barraca, aí olhava para cima e via a nuvem caminhar, desarmava a barraca de novo, guardava todas as coisas. Então, estou falando de mobilidade. Deus quer que nós sejamos uma igreja que tenha mobilidade. Amados, quando o povo estava reunido, ali em Atos, capítulo 13, numa reunião, o Espírito Santo fala: separa fulano e fulano para uma obra que eu tenho chamado. A igreja separou aqueles homens e enviou. Isso chama de mobilidade. Não mobilidade somente para ir para outra terra, outro continente, mas mobilidade para se fluir no ministério, mobilidade para caminhar onde Deus quer, seja dentro da congregação, seja no próximo bairro, seja na próxima rua. Capacidade de obedecer ao Senhor. A segunda coisa que tenda fala para mim é desapego. Nós não podemos nos apegar a nada. Nós não podemos ter o nosso coração em nada. Nada pode nos segurar. Nós não podemos ter em nossa vida nada que nos impeça de fazer a obra de Deus. Mobilidade. Terceira coisa que me fala a tenda é disponibilidade. Precisamos ser pessoas não somente dispostas, mas disponíveis ao mandato do Senhor, àquilo que Deus quer de nós. Eu estava comentando com os irmãos, eu estava numa reunião de oração em Belo Horizonte, era solteiro ainda naquele tempo, e nessa reunião de oração, Deus falou conosco, a nossa liderança, que eu precisava sair dali para buscar um missionário no interior de Minas. Eu peguei o trem e voltei uma semana depois com aquele missionário. Eu era solteiro. Mais tarde, casado, Deus fez a mesma coisa comigo e com Irani. E agora, aos 73 anos, Deus fala: sai de Jundiaí e vai para Cascavel. E aqui eu estou. Eu falei ao pessoal que nos próximos 40 anos eu quero ficar aqui, mas estou disponível para, se Deus quiser me tirar daqui e mandar para onde Ele quiser, a minha vida está nele. E a quarta coisa que me fala tenda é simplicidade. Uma vida simples, uma vida que não nos complique, uma vida que não nos amarre. Sejamos simples,
simples naquilo que nós fazemos, simples nos nossos compromissos, simples no nosso estilo de vida. O quarto ponto que eu queria comentar com vocês, eu estou falando de coisas que nós já comentamos, estou falando de coisas que nós já conversamos nesses meses passados. A quarta coisa, eu não sei quantos de vocês leram o livro A Treliça e a Videira. Espero que todos tenham lido. É um livro curtinho, dá para ser lido assim, no máximo em 2 dias, isso lendo devagar. E esse livro, ele fala da diferença da treliça. A treliça, todo mundo sabe, é aquele caramanchão, é aquele suporte que a gente coloca para que a parreira, para que a videira cresça. A treliça é para a videira e não a videira para a treliça. A estrutura tem que sustentar aquilo que Deus está fazendo. E na medida que Deus for mudando, modificando a nossa vida, a nossa estrutura deve acompanhar. O melhor exemplo que eu tenho para falar de estrutura que pode representar a estrutura que Deus quer é a estrutura do esqueleto humano, que ainda que é rígida, mas ela é viva, ela vai crescendo junto. Então, a nossa estrutura ela não pode ser estática, ela precisa mudar na medida que vai crescendo. Às vezes, nós podemos ter uma estrutura que impede o crescimento, impede aquilo que Deus quer fazer. Eu já tenho encontrado, mas infelizmente, pastores que dizem assim, eu gostaria de fazer isso, mas na nossa estrutura não cabe. Que mude a estrutura. O que importa é a videira e não a treliça. Por favor, leia esse livro, vai nos ajudar nesse momento. Estou pedindo para ler aqueles que ainda não leram, claro. Mas se você leu já há muito tempo, leia de novo. O quinto ponto, né, o ponto 5, como diria Ademir, igreja simples. O que é? Porque simplicidade é relativa, assim como riqueza. Fulano é rico, mas comparado com quem? Eu só ouvi 2 homens, em toda a minha vida, 2 homens falarem que era rico. Porque normalmente o rico fala assim, não sou rico, não, eu sou bem remediado, eu tenho algumas coisinhas. Eu só ouvi o Paulo Salim Maluf e José Hermílio de Moraes dizer assim, não, eu sou rico. Não vi ninguém nunca mais falar. Mas a riqueza, ela é relativa. E a simplicidade também. Eu tenho uma vida simples. Peraí, comparado com quem? O que é uma vida simples? Para a gente entender o que seria simplicidade, dentro desse contexto que nós estamos falando, nós podemos fazer uma diferenciação entre 2 tipos de igreja. Uma é uma igreja de programas e outra, uma igreja de propósito. A igreja de programas, ela sempre vai ter que fazer um programa para criar um outro programa. E os programas, eles têm que ser cada vez mais atrativos, têm que ser cada vez mais atraentes, e cada vez mais moderno. Daqui a pouco é lâmpada estroboscópica, daqui a pouco é fumaça, daqui a pouco é parede roxa, daqui a pouco é luz que roda no teto, daqui a pouco os pastores com trajes assim bonitos, né? Enfim, vai ter que se criar alguma coisa para manter o povo. Tem um versículo na Escritura que diz assim, ai daqueles que pela manhã se levantam em busca de bebida forte. Ali está falando de busca de emoções, de busca de sentimentos. E os programas, amados, eles têm que ser cada vez mais fortes. E igrejas que concordam uma com a outra com o programa, falam assim, não, mas a igreja tal está treinando meus jovens, porque o programa deles vai melhor. Amados, nós não somos um povo de programa, nem nós somos um povo de eventos. Em brincadeira, eu digo que quem semeia eventos, colhe tempestade. Então, não semeie evento na sua igreja. Seja uma igreja de propósito. Qual é o propósito da sua vida? Jesus nunca fez programa nem evento para manter discípulo. Leia com cuidado João 6. João 6 é o tipo de discurso para espantar. É o tipo de discurso que diz assim, você quer andar comigo? É assim.
Correto, amados? O que nos prende uns aos outros é que nós temos um alvo só, nós temos uma só mente, um só coração, e não programas, não programas. Uma igreja simples é aquela igreja que se move em cima de um propósito de Deus. Amém, amados? Os programas, eles cansam. O meu pai na fé, o Arthur, ele dizia que muitos pastores são como aqueles homens viradores de prato no circo. Não sei se você já viu no circo, aquele virador de prato. Fica rodando. Quando ele chega lá no último prato, ele tem que correr para virar o primeiro. Mas, amados, um dia ele cansa e todos os pratos vão para baixo. E tem pastor que é virador de prato de circo. Nós não somos esses, amados. Nós não somos esses. Nós somos pessoas que temos um alvo, que é formar pessoas segundo Jesus Cristo, na semelhança de Jesus, claro, que pelo Espírito Santo. Para a gente alcançar uma igreja simples, para a gente alcançar o que Deus quer de nós precisamos de 4 coisas. Estou falando agora do 6º ponto, tá? Se você está anotando, esse é o 6º ponto. 4 coisas que são, assim, bases ou estratégias para aquilo que Deus quer. Primeira coisa, clareza. Você se lembra? Clareza. A clareza, mas ela ajuda a pessoa a discernir o que quer e andar naquilo. Correto? Ordens claras, mandamentos claros produzem obediência clara. Ensino claro produz obediência clara. A responsabilidade da comunicação é de quem fala e não de quem ouve. Então, nós precisamos ter clareza naquilo que a gente quer. E falar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, até que as pessoas elas compreendam o que Deus quer. Nós não podemos ficar com muitas coisas que as pessoas não têm condições de reter e ensinar. Estava comentando com vocês que eu estava em Cape Town e conversava com o Mike Davis o dia inteiro. À noite, eu ficar hospedado na casa de um casal e fiz a esse casal as mesmas perguntas que eu fiz a Mike Davis durante o dia, e o casal respondeu absolutamente tudo o que o Mike Davis me respondeu durante o dia. Isso significa, amados, que há uma clareza na mensagem dos pastores para o povo. O nosso povo precisa falar a mesma coisa que nós falamos. Agora, para isso, nós não podemos falar muitas coisas, devemos falar poucas coisas, de forma clara, de forma inteligível, que esse povo compreenda. Nós não precisamos das muitas coisas para o povo. Bom, dentro desse ponto, ponto 6, a letra A, clareza. A letra B, movimento. O povo precisa entender em que momento eles estão e para onde nós os queremos levar, para onde nós queremos levar esse povo. Nós precisamos integrar o povo na congregação. Nós precisamos levar o povo para um grupo pequeno, onde ele se sinta participante, onde ele sinta que ele pertence. O sentimento de pertinência, ele não acontece num ambiente grande. O sentimento de pertinência acontece no grupo pequeno. E ele precisa saber que ele está, nesse momento, caminhando para o próximo momento, que é começar a ganhar gente e a discipular. Ele deve perceber para onde a gente está levando. Há muita situação que, por não saber para onde nós queremos levá-los, as pessoas começam a trabalhar contra aquilo que nós queremos. Não por maldade, não por dureza de coração, mas por não compreender o que é que nós queremos. Por ignorância. Ponto C. Eu falei de clareza, movimento. Terceiro ponto, alinhamento. Cada movimento da congregação, cada reunião, cada grupo, cada evento dentro da congregação tem que trabalhar para esse propósito. Pessoas sejam ganhas e pessoas façam discípulos e sejam discípulos. Eu comentava com os irmãos aqui sobre uma experiência que eu tive
lá também, que tal, me marcou muito isso. Uma intencionalidade muito grande. Os meninos, as crianças, nos seus grupos, elas escutam a mesma coisa que os adultos escutam. Claro que numa linguagem que eles possam compreender. Quando, numa reunião, eu ministrei lá nas várias congregações em Cape Town, numa reunião, quando, terminando o período do louvor, as crianças foram sair para a sua classe, a chamada lá no telão, tinha o logotipo do trabalho das crianças e era o mesmo alvo dos adultos, era ganhar e cuidar de gente. O mesmo alvo, o mesmo alvo. Então, isso fala de alinhamento, todos falando a mesma coisa. E, quarto, foco, todo mundo buscando a mesma coisa. Se há alguma coisa na congregação, mas que não coopera para isso, tem que ser eliminado. Se falta alguma coisa na congregação, para cooperar para isso, nós devemos pôr. Sétimo e penúltimo ponto. Precisamos lembrar que cada grupo de discípulos deve ser o embrião para uma nova congregação. Cada pequeno grupo de discípulos é um embrião para o surgimento de uma nova congregação. Nós temos que perder essa mentalidade de centralização. Uhum. Centralizar é o que fez a Torre de Babel. A vontade de Deus era cresce, espalha, enche a terra. Enche a terra com a glória do Senhor. O povo disse assim, vamos construir uma torre para a gente não ser espalhado. Agora, para nós pastores, faz bem a gente ver o povo todo junto ali, embaixo das nossas asas. Mas quem tem que ficar embaixo da asa, mas é o povo embaixo da asa de Deus, não da nossa. O nosso trabalho, queridos, é espalhar o povo por cada lugar da cidade. Eu estava comentando com os irmãos aqui, que um pastor uma vez conversava comigo, e ele se queixava, porque ele dizia, Jamei, tem alguma coisa errada. O povo da minha congregação está espalhado, muito espalhado na cidade. É muito difícil. E ele dizia assim, parece que quando o anjo veio trazer os membros da minha igreja, o saco furou e espalhou os membros para todo quanto é lugar. Eu falei, irmão, não foi o saco que furou, não. É que Deus estava espalhando o povo onde o povo é necessário. As pessoas precisam estar onde as vidas necessitam e não tudo no mesmo lugar. Então, tem que ter essa cabeça de espalhar, de enviar. Amém, amados? De mandar o povo. Ah, mas o povo é todo imaturo, não sabe nada, queridos. Quem de nós tem maturidade? Quem de nós tem maturidade? Nenhum de nós. Estamos em franco aprendizado. Deus nos enviou quando a gente não sabia de nada. E continua nos enviando, e a gente continua não sabendo de nada. A gente continua na mesma situação. Eu lembrava, quando falar sobre isso, de uma experiência que um irmão, Miles Monroe, da América Central, ele disse que ele estava orando e ele viu uma semente na sua mão. E Deus lhe perguntou, o que é que você vê, Miles? Ele falou, eu vejo uma semente. Deus falou, olha de novo. Aí ele olhou e falou assim, eu vejo uma árvore. Deus falou, olha de novo. Ele falou assim, eu vejo uma floresta. Falei, agora você está vendo bem. Cada pessoa, mas é uma semente do reino. E onde ela estiver, ela precisa crescer e frutificar e se tornar uma árvore que vai abrigar as aves dos céus. Cada pessoa. Nós temos que ter essa visão de espalhar e não de juntar. Ou seja, cada congregação é o embrião para uma nova congregação. E cada discípulo tem que ser preparado para fazer discípulo. Quando? O mais logo possível. É claro que no começo da sua vida, ele vai falar só aqui é irônico, tá? Ele vai falar só do que Deus fez na sua vida. Queridos, isso basta. Isso basta. Isso é suficiente.
que ele vai despertar as pessoas para voltar também para o Senhor. Último, mas não menos importante, último ponto, 8º ponto. Tudo isso tem que ser sustentado por 2 colunas. Tem que ser sustentado por 2 pilares: oração e palavra. Oração e palavra. Lembrem-se que quando houve a primeira murmuração no meio do povo de Deus, no Novo Testamento, a terra não se abriu para engolir, não desceu fogo e enxofre do céu, não veio maldição sobre o povo. O que aconteceu é que os presbíteros estavam fora do lugar. Se alguém tivesse que ser engolido pelo fogo ali, deveria ser os apóstolos. Porque eles estavam fora de lugar. Porque o ministério deles era oração e palavra. Oração para conhecer o coração de Deus. E palavra para conhecer a mente de Deus. Então, nós precisamos nos dedicar a isso. Porque quem faz todas essas coisas que eu falei aqui até agora, esses 7 pontos, quem faz é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer. Nossa tarefa é estar diante de Deus, juntos, como presbitério, procurando vir ao Senhor, estudando a palavra, para procurar saber qual é a mente do Senhor. Pela palavra, Deus revela a sua mente. Pela oração, Deus revela o seu coração para nós. Que Deus possa nos abençoar, amados, e que nós possamos caminhar para ser uma igreja simples. Igreja simples, segundo o que eu quero dizer, amados, uma igreja zelosa, de boas obras, que teme o nome do Senhor, que propaga o nome do Senhor em todos os lugares onde ela está. A partir de agora, nas próximas reuniões nossas, nós vamos ouvir mais sobre igreja simples. Vocês receberam o material, não sei se todos receberam, Chico, foi mandado para todo mundo. Recebeu aquele livreto, que é o resumo do livro Igreja Simples. Vocês receberam um resumo de 110 páginas. O Tony, ele pode encomendar para vocês o livro completo, que são 280 páginas. Mas junto, ou depois que você recebeu o resumo, nós enviamos também uma série de slides, uma série de PowerPoint. O Ademir, ele dividiu o livro por capítulos e colocou em PowerPoint, para ser melhor compreendido, melhor estudado. Então, nós queremos entrar nisso. Peço aos irmãos que nos grupos pequenos, nos nossos grupos pequenos, comentem sobre isso. Peçam ajuda nesses grupos pequenos. Olha, eu estou com dificuldade nesse ponto, estou com dificuldade nesse ponto. O que é que vocês me sugerem? Orem por mim nisso, orem por mim naquilo, porque nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Amém, amados? Era o que eu tinha para esse momento. Amém?